já meio que desde adolescente, juventude, sempre tive muito envolvido com a comunidade, porque meus pais sempre participavam da igreja, da PP da escola, eles tinham, né, um envolvimento desde sempre lá na comunidade. E aquela coisa, a gente sempre acompanhava o pai e a mãe onde eles iam, o que eles faziam, e aquilo meio que já foi naturalmente se encaminhando, né? E participando junto com eles, né? Na igreja, inclusive, né? Eu me lembro que com 9 anos eu já tocava nas celebrações da igreja, eu tinha o meu violãozinho que eu ganhei e aprendi a tocar. Que igreja que era? Né? Na igreja católica, na Capela São Pedro, lá no bairro Velha Grande, que faz parte da paróquia Santa Cruz. Enfim, e depois eu fui participando de outras atividades na igreja, né? Fui coroinha, fui coordenador de grupo de jovens, fui catequista, fui depois, o meu pai havia sido, a minha mãe é ministra, né, da igreja atualmente ainda, inclusive, meu pai foi presidente da igreja, depois eu também tive a oportunidade de ser presidente da igreja, mais tarde, enfim, só que além daquilo a gente foi participando de outras atividades na comunidade, na Associação de Moradores. Eu entrei ainda muito jovem, 14, 15 anos, eu já era vice-secretário, participava, ajudava a fazer as atas das reuniões, enfim, depois fui eleito secretário, depois mais tarde vice-presidente da Associação de Moradores, depois por 5 vezes eu fui eleito presidente da Associação de Moradores da minha comunidade, da Rua Franz Miller e Transversais. Então, dediquei muitos anos da minha vida ao trabalho comunitário, voluntário na Associação de Moradores, depois participei também do Conselho de Desenvolvimento de Bairro, do Orçamento Participativo, que era na época do ex-prefeito Décio. Lembra até do slogan do Orçamento Participativo? Eu era criança, mas eu lembro. Pode dizer que tu não lembra, tu é do PT, cara. Orçamento Participativo. Tu não lembra? Não lembro. O futuro é da gente. Não lembro. Lembra as propagandas na TV? Não lembro. Até eu lembro da logo, assim, eram 3 carinhas felizes, assim, né? Se dando as mãos, assim, isso, né? Exatamente. É. E depois teve o Conselho de Desenvolvimento de Bairro. Até te fazendo esse parênteses, né? O orçamento participativo é uma coisa muito importante, né? Importante. Eu acho que, assim, independente eu acho que toda a administração devia adotar uma ferramenta como essa. Porque, assim, ó, você está lá na prefeitura como gestor, como prefeito, e você acha, né, por mais que você, de repente, conheça a realidade da cidade, que conhece todas as prioridades. E não é assim. Quem conhece as prioridades, as necessidades do seu bairro, é as associações de moradores, são as lideranças do bairro ali, que conhecem realmente, olha, aqui lá, né? Exatamente, lá, aqui no nosso bairro, a nossa prioridade seria uma creche. E aí o prefeito decide lá entre 4 paredes, lá com a sua administração, com os seus, não, lá nós vamos fazer uma ponte, não sei o que, tá? Não tem a participação, o envolvimento da população. E o orçamento participativo era essa ferramenta importante de reunir a comunidade, acabava participando e tinha que participar, porque eles acabaram entendendo naquela época que ou participavam ou não iam, né, ter a condição de trazer melhorias, obras e investimentos. Sim, né? Ali era decidido. Se a comunidade ela pede um negócio, ela exige, ela cobra, o mínimo que ela tem que fazer é estar presente naquela reunião ali para fazer essa decisão. E as participações eram muito grandes. Nós chegamos a fazer assembleia na quadra de esportes do CAIC, que eleger 80 delegados do orçamento participativo, ou seja, a comunidade participava, as associações de moradores elas eram mais fortalecidas, mais motivadas, mais valorizadas, e hoje toda essa questão está muito, muito difícil. Isso, né? Até para a popularidade do executivo ali, do prefeito, seria algo bom, porque ele de certa forma, ele lava as mãos no sentido de cobrança e diz, não, quem decidiu foi a própria comunidade sobre aquela obra, né? Tem isso também, e tem a questão de que oportuniza ele de ir na comunidade, nessas ocasiões, dessas decisões, das eleições, das prioridades, está lá na comunidade presente, o prefeito e a sua equipe lá na comunidade. Não só em momento de eleição, né? Hoje o povo comenta muito sobre isso. A gente vê na véspera da eleição, no período eleitoral, os candidatos a prefeito passando pelos bairros e depois não vê, né? Então, a gente, né, não tem mais condições de ter esse contato com o executivo, com o prefeito, né? Então, acho que essa ferramenta do orçamento participativo, que depois teve a outra administração, mudou o nome, era Conselho de Desenvolvimento de Bairro, mas na mesma logística, né, na gestão do ex-prefeito João Paulo. O Napoleão, no início, também teve uma estratégia no início, pelo menos no primeiro mandato, ele tem parecida, mas acabou depois deixando, mas na ocasião dele era que cada associação de moradores ou região trouxesse 3 prioridades para que no mandato dele ele pudesse desenvolver. Então também teve ali no início. Era o nome? Era na época do João Paulo. Era Conselho de Desenvolvimento de Bairro, tanto é que eu também era delegado naquela época e participava das discussões
das prioridades. Como orçamento participativo no governo Décio Lima, ele era um delegado de bairro. Isso, a gente também participava como delegado. Mas o João Paulo não era, na época do Décio Lima, como era delegado de bairro? Não. Você era, eu tô falando de a gente como líder comunitário, da Associação de Moradores, a gente participava para poder também colocar lá as prioridades. Entendi. E depois, como eu falei no início, o Napoleão também teve uma experiência dessa e acabou, mas eu recordo que ainda eu estava lá na Associação de Moradores e a gente colocou lá prioridades, nós queremos a reforma do CAIC, a pavimentação da Franz Miller, queremos a pavimentação de Mauá. Acabaram depois saindo essas 3 prioridades, com muita luta a gente conseguiu. A mais recente, né, foi a reforma do CAIC, da creche lá, mas assim, a pavimentação da Franz Miller a gente acabou conseguindo, a nova ponte da MV a gente acabou conseguindo, algumas prioridades que a gente defendeu dentro daqueles espaços. Daquele espaço do orçamento participativo e os seus... Cada um tentou fazer de um jeito, lógico que nada comparado ao orçamento participativo, que era uma ferramenta, na minha opinião, quase que perfeita. Né? O próprio nome é muito bom, né? Ele como é que é o outro? Eu não consigo lembrar. Conselho de Desenvolvimento de Bairro. Conselho de Desenvolvimento de Bairro já é um pouquinho mais complicado, até de entender o que é, né? Exatamente. O orçamento participativo, tá muito... Tá na cara, eu vou participar do orçamento, eu vou decidir, vou né, opinar sobre aquilo que é prioridade na minha região. Exatamente.